Ai, pessoal, desculpa. O Bruno precisava da resposta rápida. Ai, e aí precisava respondê-lo. Gente, que saudade de dar aula. Vamos lá. Olha só, para quem nunca me viu, né, sendo professora, o Gui, acho que quem mais? Letícia, né? A Amandinha já me viu como professora? Amandinha, acho que já, Eu né? achei que você ia dar um comunicado aqui. Também, duas coisas, tá? Não sou só a menina de recado. Mentira, olha só, eu sempre dei aula de linguagens do cursinho, né? Aí a Poli, gente, ela tá passando por ela teve umas consultas também médicas, né? Tanto na quarta passada quanto agora. E aí por isso que ela tá com essas questões. Eu não consegui fazer o Thiago também duplicar a aula, né? Porque ele estava com os horários para atender o outro trabalho dele. Então falei, ai, gente, eu vou salvar as aulas de linguagem, então. Então, por isso que eu tô aqui, tá? É, na sexta-feira, né, a gente volta na sexta-feira, ou no domingo, fiquei com sexta, porque eu respondi o Bruno sexta-feira. Então, olha só, vamos com calma. Domingo agora, gente, a gente vai ter o famigerado simulado de linguagens humanas. Eu nunca vi um simulado tão rezado igual esse, né? Acho que é o simulado mais demorado do Brasil para sair, foi esse. Mas o que vai ser importante é fazer, né? No domingo passado, que vocês iam fazer, né, certinho, o que aconteceu? Eu expliquei lá no grupo, né? Mas reforço. Aos finais de semana, eu fico com os meus pais. E aí, meu pai viajou no final de semana e levou o meu carregador de celular e o meu carregador do computador, porque a gente tem igual. Ele viu em cima da mesa e achou que ele não tinha colocado na mala. Então, ele levou os dois. Ele ficou com dois lá e eu fiquei com nenhum. Então, eu fiquei sem bateria de nada depois que acabou tudo. E aí, domingo, eu não consegui, né? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não consegui ligar para ninguém para liberar o link também. Então, é aquilo da tecnologia, somos reféns. Quando a gente fica sem, tem coisas que a gente não consegue fazer, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, nesse domingo agora, que dá dia 12, vocês vão fazer o de linguagens. E aí, já consertamos a questão 7 e 8, né? E vou colocar também as questões de filosofia, que foram aquelas que ficaram em branco, tá? Que eu não vi até. Então, vai ser importante para a gente ter essas questões, tá bem? Pessoal, como que vocês foram? Fala um pouquinho, como que vocês foram no simulado de exatas? Como é que foi isso para vocês? De matemática e ciências da natureza, né? Não só de exatas. Eu fui mais ou menos no simulado de exato. Mais ou Nossa menos, senhora, Mandinha, é tanta leitura com conta que acaba confundindo as coisas. é isso, gente. O Enem é isso, tá? O Enem é muita leitura, muita conta, muita leitura, tá? É uma prova de resistência, porque ela é longa, a gente fica cansada, né? Ô, tadinha, Lé, você foi péssima também, sou de humana. Então, o que a gente tem que fazer? É importante esses simulados para a gente poder ver que é aquilo ali, vai ser a prova, porque são todas questões de Enems passados, né? Então, é importante a gente ter isso em mente que o Enem vai ser dessa forma. Ele é muito cansativo porque tem muita leitura, né? Ele tem muita análise dessa questão. E muitas vezes as respostas, elas estão na própria questão. Por isso que a gente não pode passar batido nas questões. Tem algumas estratégias que funcionam, né? Então, hoje eu vou usar um pouquinho dessas estratégias e principalmente o Rafa, ele já comentou que ele tinha trabalhado essas questões com vocês, né, de como que pode responder as questões e tal. E aí, a gente tem uma aula em conjunto, eu e o Rafa, que é de interpretação de texto com história. Então, às vezes, a resposta, ela tá na questão, mais do que no conteúdo que a gente já sabe, mais a matéria, né? Então, isso que a gente vai ver hoje.
tá? Então, tanto a prova de linguagens, quanto a de humanas, quanto a de linguagens e ciências da natureza, né, e exatas, tal, elas têm leitura, elas têm gráfico para analisar, né? Ela tem desenho, imagem, né? E a de exatas associado a isso as contas, né? Então, a primeira coisa que eu quero reforçar aqui para vocês é o seguinte: quando a gente vai fazer a prova, a gente recebe o caderno de prova, né? Aqui, o simulado online, vocês vão pegar qualquer rascunho, o caderno de vocês, uma folha e tal, um lápis, a caneta preta, o que for, para vocês já acostumarem, né? Porque lá na prova vai ser caneta preta, e vão escrever. Escrever. A prova é de vocês, aquilo ali não vai servir para nada depois, né? Eles recolhem um caderno, você só vai embora com o seu gabarito. Então, é para rabiscar a prova, grifar, circular, escrever na prova inteira, fazer conta na prova inteira. Então, não tem como fazer uma prova sem circular, tá? Então, isso é muito importante, é pegar a caneta sem marcar. Eu faço prova e ela fica toda marcada, né? Assim, de caneta, né? Ou lápis, seja o que eu estou fazendo lá na hora, né? É de caneta. Então, sempre vocês vão lá pegar, deixar o caderno do lado, uma folha, escrever, né? Tá lá igual, caiu uma questão, né, desse de osmose da Carol, né? O que é a solução hipertônica? Ele põe lá no cantinho hipertônica, hiper, né, que tem muito, então é a solução que tem mais, tá mais concentrada, o hipotônica que está menos concentrada. Escreve isso para vocês lembrarem, né? Então, isso é importante, escrever na prova, circular, marcar, porque essa eu só vou direto para as perguntas, muitas vezes, né, pode nos prejudicar. Vai ter algumas técnicas, tem algumas técnicas de prova que que permite algumas questões, permite que você vá na pergunta primeiro, né, e acha, através das perguntas ali, você consegue achar as respostas. É muito mais ousado isso do que você ler o enunciado da questão e ler o texto, né? Tem algumas questões também aqui em português que vão auxiliá-los, né, nessa estratégia também. Então, o que vocês podem fazer, né? Simone, que estava comigo ano passado, né, que está aqui, acho que Fernanda também, né, não sei, mas ano passado ficava o Wesley, vou puxar a orelha do Wesley, mas tanto que ele faltou hoje, a gente falou assim, vamos fazer a técnica, lê as perguntas primeiro, para depois ler o texto, para você já ver o texto buscando a resposta, ou você lê o texto primeiro, o enunciado, ou o texto base, analisa a imagem, e depois vai para as alternativas, tá? Então, é o que, para mim, Natália, não faz a menor diferença. Para mim, tanto faz. Mas talvez para o Guilherme seja muito melhor ele ler as perguntas primeiro, porque para ele otimiza um tempo, ele já saber as alternativas. O que ele tem que procurar no texto a ler, do que ele depois que ele vai ficar sabendo, né? Que nem isso. Às vezes a pergunta tem nada a ver com o texto que passa e só te pede para analisar uma imagem. Exato. Então, o que a gente tem que dizer? Tem algumas questões que a gente precisa, aí isso é malandragem de prova, malandragem no sentido bom, né? Acionar a nossa questão de prova. Olha, esse texto aqui está aqui para pegar cansado, para eu ficar lendo e desperdiçar meu tempo, né? Então, a gente tem que pegar a questão e analisá-la, tá? Então, às vezes, por isso que a gente tem que fazer muita questão, para que a gente consiga chegar lá na hora e conseguir distinguir isso. E o mais importante, gente, achar o método de vocês de fazer prova. Não é porque, às vezes, uma pessoa lê as alternativas primeiro e depois o texto, né, que isso vai adiantar para você, né? Para mim, não adianta. Tanto faz, né? O meu tempo é o mesmo, para mim. Agora, para Simone, vai ser para Amanda, para Laura, então vocês vão achar. E é nesses momentos, nas aulas, que os professores faz questões com vocês estudando sozinhos, isso tudo vai ajudá-los a achar o melhor método, tá bem? Então, hoje, gente, é uma aula que o Rafa vai continuar com vocês na sexta, tá? Porque é uma aula que a gente fez em conjunto. Ele não pôde estar aqui comigo hoje, eu tive essa ideia, né? Ano passado, de
eu vejo que às vezes a gente erra porque falta interpretação de texto. E texto, eu digo, não é só do enunciado, é do texto inteiro que está na prova. Seja a imagem, seja um gráfico, né? Seja o próprio texto escrito. Então, a gente fez essa dobradinha, linguagens história, com imagens, né? Para vocês poderem realizar e otimizar um tempo e arrasar nessas questões que tem tirinha, charge, né? Cartoon. Em português vai ser sempre para achar humor, né? Ou para analisar alguma situação de comunicação, né? Na história vai ser sempre para achar ali um tempo histórico, né? Uma crítica, alguma questão assim, né? Então, eu e o Rafa, a gente fez essa aula, e aí ele vai continuar na sexta, que é com as questões dele, né? Mas como a gente aqui tem 2 horários, eu falei com ele que se eu entrar um pouquinho na parte dele, ele falou que não tinha problema não, tá? Mas legal que vai ser que a gente vai fazendo juntos e aí vocês vão sempre me falando também, né? O que vocês acharam, o que foi melhor, né? Ler as alternativas primeiro, depois a pergunta, analisar a imagem primeiro e depois ir para as alternativas, né? Então, isso vai depender de cada um mesmo, e vocês vão me falando o que vocês estão achando, né? Então, primeira coisa é puxar o caderno aí do lado, uma folha, um rascunho, pegar o lápis e a caneta e começar a treinar essa questão de escrever pensando, né? Porque, ou pensando e escrevendo, né? Eu faço isso muito, né? Eu adoro rascunhar. Tem gente que gosta de falar alto, né? Na hora da prova tem gente que fala alto, né? Mas costumar a fazer isso, né? Então, rabisquem, gente. A prova é de vocês. Vocês não vão... Depois, eles reciclam espero, né? Eles reciclam aqueles cadernos, eles não servem de documento para nada, tá? Então, não fiquem... não posso rabiscar porque é um documento, não, tá? Aquele momento lá das 4 horas de prova de exatas e natureza e as 5 de linguagens humanas, aquele caderno é seu, ninguém pode tirar de vocês. E aquilo tudo que está sendo rabiscado é pensamento de vocês, tá? Tudo bem até aqui, turma? Exatas tem 1 hora a menos do que... Tem, porque tem redação, né? No dia de linguagem, né? Então, no Mas domingo... tem que aumentar aí também, ficar calculando as coisas é chato. Mas, né, redação tem que levar em conta que vocês têm que, além de passar o gabarito a limpo, vocês têm que passar a redação a limpo, né? Tem que fazer a redação, então tem 1 hora a mais, tá? São 5, 4. Pode falar, Fê. No dia aí, quando a gente for fazer a redação, eles dão pelo menos um título para a gente fazer, eles falam sobre o que a gente tem que falar, porque não, nada assim... Não, quem está tomando conta, esqueci o nome, os fiscais, eles só entregam um bloco. Lá no bloco, quando vocês já viram a prova? A Letícia já mostrou para vocês? Não, eu acho que eu não participei no dia, porque eu tenho essa curiosidade. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que é a prova. Deixa eu pegar uma aqui na internet. Todas as provas, gente, elas estão no site do INEP, provas Enem anteriores. Aqui, ó, nesse site aqui, ó, portal INEP, tá todas as provas antigas de alguns anos para cá. Peraí, deixa eu achar a gente aqui primeiro. Achei. Vou compartilhar aqui, peraí. Aqui, ó. Tá vendo esse site aqui, ó? A coisa mostrou, a Letícia. Então, olha só, nesse site, eu vou pôr o site no bate-papo aí. Esse site tem todas as provas. Quem quiser fazer com gabarito, pode pegar e tal, né? Então, aqui, ó, tem a prova desde aqui, ó, de 98 a 2019, 20.
sei por que a 20 não está aqui. Ah, porque não teve, é 21, né? Mas depois ela vai aparecer aqui. Então, vamos pegar de 2019, ó. Caderno azul, primeiro dia, caderno azul, ó, prova, aí ela vem em PDF, tá vendo? Aí tá carregando aqui, aí ó. Aí você pode baixar para o seu computador, para o seu celular e tal. Aí depois você quer o gabarito, você volta aqui, tem o gabarito aqui do lado. Aí, ó, tem aqui a prova de linguagens, peraí, tá toda aqui, ó, tá vendo? Linguagens, ela é toda assim. E aí, Fê, na hora que acaba, depois da página, depois da questão 45, ó, tá chegando, aqui, ó. Aí acabou 42, 43, aí 45, e aí aqui, ó, instruções para redação, tá? Tá conseguindo ver? Aí aqui, essa folha aqui, ó, né, que divide, é porque depois é a área de humanas, ó. Aí, ó lá, ciências humanas e tecnologias. Antes tem a folha, as instruções para redação. Essa página em que ele vai falar tudo que é da redação, ó lá. Aí vem, ó, textos motivadores, aí tem todos os textos, aí a proposta aqui, ó. A partir da leitura, aí em 2019 foi lá, democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Então, essa é a instrução que você tem, tá? Aí as instruções estão aqui, ó. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, eles te dão um rascunho e vocês não recebem o caderno, a folha de rascunho, a folha original para passar a redação, a limpa, a caneta, né, preta, vocês já estão com caneta mesmo, e o gabarito oficial e o gabarito que é que vocês levam. Vocês entregam tudo, menos o gabarito que é de vocês, né? Para vocês conferirem depois, tá? Então é isso, as instruções tá aqui. O fiscal não fala nada, ele só entrega, tá? O aplicador, essa palavra que eu queria. O aplicador. A gente tem noção, pelo menos, sobre o que vai falar, porque do nada... Claro, Fê, você tem essa, a proposta de redação, ela tem todos os textos motivadores, vem o título, né, do tema, a frase temática, que é o que a Letícia trabalha com vocês para interpretar essa frase temática, os textos motivadores, e aí você escreve, tá bem? Você entendeu como é? Uhum. Isso, ninguém fala nada, tá tudo escrito, tá? Se o seu bloco não vier com essas instruções, você tem que levantar a mão e falar com o aplicador, meu caderno está incompleto, né? Mas é muito raro ter um caderno completo, né? Tranquilo? Então, é assim que vem, tá? Ótimo. Então, pessoal, eu vou começar aqui, então, a falar com vocês dessa análise de tirinhas, charges e cartoons, que é um assunto muito legal e que vai ajudar vocês, não só na de humanas em geral também, porque tem, né, em humanas tem humanas tem, né, também, né, charges, cartoons, não só história, né, às vezes em sociologia, em filosofia, né, então, para Simone, acho que para Mandinha também, não sei, Mandinha, você foi minha aluna no passado? Sim, teacher. Ah, então eu também conheço essa aula, repetecozinho só, mais importante aqui também, né? Então, olha lá, pessoal. A gente tem isso, olha, a gente tem esses 3 gêneros, né? Que é a tirinha, a charge e o cartoon. São 3 gêneros que são híbridos, ou seja, eles têm linguagem verbal e linguagem não verbal. Ou seja, eles têm linguagem escrita, né? E uma linguagem que é não escrita, que são as imagens, né? Imagens também são textos. E aí, a gente vai começar com as tirinhas. Você sabe o que é uma tirinha? Já leu? Tem hábito de ler? Eu, quando pego o jornal, a primeira coisa que eu busco é a tirinha. Vocês já viram tirinha de jornal? O Armandinho, o Calvin Haroldo,
a Mafalda, né? Eles são tirinhas, né? Vocês estão conseguindo ver? Porque falou que os participantes agora podem ver. Vocês estão vendo minha tela? Tá dando pra ver a tirinha. Ah, então tá bem. Peraí, gente. Deu ruim aqui, peraí. Nossa Senhora. Deu super ruim. Pera, aqui, ó. Então tá. Bom, o Armandinho é uma tirinha super fofa, né? Que é do Alexandre Beck, que é lá do Rio Grande do Sul. E ele fez essa criança aí, ó, que a gente consegue ver o Armandinho, mas só vê as pernas dos pais, né? Igual o desenho animado, alguns desenhos animados antigos faziam isso, né? A gente só tem a perspectiva da criança. Isso é interessante, né? Ele tem um sapinho aí de estimação, ó, que tá na cabeça dele, né? E ele é vinculado em jornais. Acho que é na Folha de São Paulo, no Zero Hora, que é o jornal principal de Porto Alegre, né? Tipo o Estado de Minas deles, o Armandinho tá lá também, né? Na Folha de São Paulo, a gente tem a Laerte, né? A Laerte é uma cartunista há anos que está na Folha de São Paulo, né? A gente tem vários, né, cartunistas. A gente tem o Recruta Zero, e aí no jornal, naquela parte do jornal do Caderno Cultura, que tem também, que eu amo fazer, Palavra Cruzada, né? Os passatempos, assim, do jornal, as tirinhas estão lá também, né? Então, ela é vinculada em jornais. Eu acho ruim que todo jornal que eu pego para ler a tirinha é alguma tirinha de futebol. Aí eu nunca entendo, porque é porque eu não assisto futebol. Ah, tem isso também. Ah, ótimo, bem lembrado. Tem tirinhas de futebol, tem charge de futebol, que é o Duque. O Duque, no Tempo, ele é o chargista do jornal Tempo, né? Ele faz muitas de futebol, mas ele faz muitas de outras coisas críticas também, né? Às vezes as de futebol eu também não entendo muito não, Guilherme, estou junto com você, né? Às vezes eu não acho muito graça. Nós vamos ver aqui uma charge Pior do que é a maioria que eu pego o jornal tem de futebol e eu nunca entendo nada. Por isso que eu até desanimava de ler, porque só o que eu pego é futebol. Então, vamos ver, será que não é a charge ou as tirinhas, tá? Então, olha só, gente. Eu acho que tá dando uma demora para passar mesmo. Vou ver aqui. Aí, ó. A tirinha, gente, ela tá vendo como é que ela tá na tela? A tirinha, ela vem assim, tá? Olha lá. Ela vem sempre em tiras mesmo, tá? Ela tem quadros, igual a história em quadrinho, né? Esse espaço... Ai, quem estava aqui? A Mandinha também e a Simone. Vocês lembram da Beca, uma amiga minha, quadrinista, que deu uma aula de quadrinhos? Ela falou dos elementos do quadrinho, foi lindo, né? Ela falou, né, que assim, ó, cada quadro tem um nome, né? Pode falar quadro, mas tem um nome também, por isso que é quadrinhos. Pode falar frame, né, em inglês. Mas esse espaço do Armandinho não tem tanto. Mas, às vezes, esse espaço aqui, ó, entre os quadrinhos, a canaleta, né? E, às vezes, ela é o que indica que esse é o primeiro quadrinho, esse é o segundo e esse é o terceiro, né? A tirinha não passa mais de 4 quadrinhos, né? Ela é sempre assim, na horizontal, e você lê da esquerda para a direita, e dependendo, né, do espaço dessa canaleta aqui, é o espaço de tempo. O quadrinista, ele tem esse espaço, né, para poder fazer, às vezes, uma passagem de tempo, né? Então, tá vendo que tá, do Armandinho tá uma canaleta grudada na outra, fazendo quase que uma linha mesmo, né? É porque é em sequência mesmo essas cenas, tá? Se fosse um pouquinho mais separada, tinha um espaço de tempo de ocorrer de uma cena para outra. Então, Gui, a tirinha, ela sempre vem assim, ó, em quadros, pequenos quadros, não passa muito de 4, né? E aí a gente viu isso, ó, a gente sabe que é uma tirinha. E a tirinha, ela é híbrida, né? Porque ela tem linguagem verbal, olha lá, os diálogos, a escrita, e ela tem as imagens, olha lá, ela tem o Armandinho, ela tem toda a expressão facial do Armandinho e corporal, né? E a gente tem que analisar todos esses aspectos, tá? Para a tirinha toda fazer sentido, ela tem que ser acionada, a gente tem que interpretar tanto a linguagem verbal,
o que está escrito, quanto as imagens, né? O rosto do Armandinho, a posição que ele está, né? O que ele está fazendo, né? As expressões, os gestos e expressões faciais, tá bem? Então, essa é a tirinha. Talvez o que você está falando de futebol pode ser a charge. Aí nós vamos ver outro gênero e a diferença, tá? Tranquilo até aqui das tirinhas, gente? Assim, né? Ele tem sempre aqui. O Armandinho tá sempre 3, 4 no máximo, né? Então, olha lá, gente. Analisem essa tirinha, leiam, e aí eu vou vir com essas 3 perguntinhas aqui para vocês, tá? Daqui a pouco, para vocês responderem. E aí eu vou pegar uma aguinha ali rapidinho enquanto vocês leem. E aí, gente, vamos lá. Opa, passei uma aqui, peraí. Olha lá. Com quem a Amandinha está conversando? Como você sabe disso? Então, vamos lá. Essencial à vida de todos os seres vivos. Começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é a água. O que você colocou na prova? Amor. A Amandinha é esse menino fofo, tá? Aí, com quem que o Amandinho está conversando, gente? Com o pai dele. Isso. Como é que você sabe que é com o pai dele, Gui? Tanto pela conversa que ele está tendo sobre prova e pela forma que foi representada, que é uma pessoa muito alta. Muito boa. Perfeito. Olha só, você pegou os 2 aspectos. Muito bem. O aspecto da linguagem, que é a escrita, você falou assim, é uma conversa assim, né, pai, tá conversando sobre prova, é pai, né, lógico, é uma criança lá e tá com mochilinha nas costas e tal, pai vai falar sobre prova com o filho, e que te comprova também mais é a imagem, é o desenho ali, que é as pernas compridas do pai, né, ótimo, muito bem, Gui, isso mesmo. Isso, a Mandinha já respondeu lá. Isso. Muito bem, ó. O adulto, né? Ele está conversando com o adulto. Se você. Eu aceito, poderia ser uma resposta aberta, assim, também, que ele está conversando com o adulto, não necessariamente o pai, né? Mas pai te comprova também que não é um adulto qualquer, é alguém que está conversando com ele sobre prova, né? E que pode ter liberdade para ele falar, não é possível, como é que você conseguiu errar essa, né? Então, a gente tem isso aí também, né? Ótimo, comprovou. Então, o Gui comprovou tanto pela linguagem escrita quanto pela imagem. Mandinha perguntou pela imagem, né? Ai, gente, meu mouse, eu não vou mexer nesse mouse, porque esse mouse é muito sensível. O que você acha da resposta que a Armandinho deu para a pergunta da prova, né? Mandinha respondeu aqui, ó. Bastante criativa, porque é um ponto de vista, né? Exatamente. E o Eu que não acho mais? que ele está errado, sinceramente. Exato, você não acha que ele está errado, né? Ela é essencial à vida de todos os seres vivos, começa com a letra A, né? A parte dele também foi criativo, né? Ótimo. E aí, como Armandinho se sente no segundo quadrinho? O que te leva a pensar isso? E no terceiro? Como é que o Armandinho se sente? Meio triste e confuso, porque tá com a cabeça meio baixa, assim, meio tristinho. Isso, cabecinha baixa, tristinho.
né? Tipo, quase que eu decepcionei meu pai, ou a pessoa, né? Ou esse adulto aí, esse pai, né? E é isso aí, o que te levou a pensar é exatamente a parte não escrita, não verbal, que é o rosto, né? Que é a expressão facial do Armandinho. Ele é simples, é um desenho simples, mas só de ver a cabecinha baixa dele, a gente já sabe que ele está sentindo meio triste, né? Meio confuso, né? E no terceiro, deixa eu ver. Tá vendo? Eu mexo nesse mouse, e esse mouse faz essas palhaçadas de mudar o slide. Amandinha pôs triste, posição da cabeça baixa, olhando para baixo. Muito bem. E no terceiro, gente, o que que a gente vê aqui, ó? E é Como a é que ele tá resposta dele, que ele sentindo? tá. Não é confiante, né? Mas ele, tipo assim, eu falei amor. Eu falei isso. É, ótimo. Boa, Gui. Isso aí também, né? Ele olha para cima e responde, tem uma cara mais neutra para responder, confiante na resposta dele. Uai, o que que você respondeu, mãe? Amor, né? Então, muito bem. Vejam o que vocês precisaram para a questão A, B e C, analisar tanto aspectos gramaticais, linguísticos de escrita, né? A parte escrita, quanto a parte do desenho, as expressões faciais, né? Do menino, do Armandinho. Muito bem. Ótimo. Vamos para a próxima. Olha lá esse. Esse menino é danado. E aí, turma, vamos lá. Lá, Fê, esperta. Muito bom. Então, Fê, conta para mim por que te fez rir. Vamos lá. Ó, o que a mãe quis dizer com fala com seu pai no primeiro quadrinho? Pode ir, Fê. Ela queria a aprovação do pai também, né? Para não Isso. ficar só ela permitir que o filho comesse, mas ele foi Ou mais que não esperto que os dois. permitisse, né? Ou, véi, muito mais, né? Porque às vezes essa cena aí já se repetiu algumas vezes, né? Com ele. Ele já É, sai de saco tem que toda hora falar com meu pai ou com minha mãe, né? Então, quando aí é uma situação, né? Bem. Então, falar com o pai é isso. O que a mãe quis dizer é falar com seu pai para também ele pedir permissão, para ele conversar sobre o chocolate, né? E aí o é, menino, ele fez o que ela esperava? ah, mais ou menos, né? Na cabecinha Não, dele ele né? fez. A cabecinha dele ele fez, mas É, na cabeça, mas o que ela pediu, não, né? O que ela não pediu, ele fez. não fez. Isso. Não. Porque ela pediu para pedir autorização para o seu pai, na verdade, né? Ele só Uhum, conversou com o pai, né? E aí o truco é, do Armandinho foi, né? Ele não desobedeceu a mãe, porque a fala dela é para falar com o pai, e ele falou com o pai, né? Então, isso aí, turma, é uma grande pessoa advogada,
né? Que vai achando o quê? Brechas na lei, não é? O Armandinho, né, achou brechas na conversa, exatamente isso, Bela, exatamente por causa do sentido denotativo e conotativo. A fala da mãe é conotativa, fala com seu pai. Ela tem um sentido figurado, que na verdade para o sentido que representa um sentido concreto assim. Mãe, posso comer o chocolate? Peça autorização ao seu pai, né? Só que ela fez o sentido figurado, ela fala com seu pai. O Armandinho, muito esperto, usou o truque de entender isso no sentido literal, ou seja, denotativo, né? Então, aí ele fala com o pai, lá, pai, como foi o trabalho hoje? Ele, tudo bem, filho. Aí ele tá comendo, a mãe fala assim, falou com seu pai? Ele, falei, né? Só que ele só conversou, porque a fala, ele fez o truque de levar no denotativo e conotativo, né? Ele fez esse truque. Foi muito esperto, mas esperto para os dois, como a Fê muito bem colocou, né? Então, criança faz isso, né, gente? Criança acha brechas, né? Aquilo que mãe, nossa senhora, aquilo que tira a mãe do sério eu não quero ouvir nenhum pio. E aí vem o engraçadinho e faz o quê? Pio, né? É porque é muito isso de menino pequeno, de criança, eles vão achando brechas, né, para essa questão, né, então, é isso, muito bem, é o sentido denotativo e conotativo. Vejam que a questão, as questões aqui, né, estão preparando vocês para ver essas nuances, né, não é uma questão que está pedindo para vocês, explique através do denotativo e conotativo, mas vocês já pegaram aí, né, porque isso é do dia a dia, né? A gente vê isso, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém não conseguiu entender o truque do Armandinho? Ok, então vamos lá. Vamos para a tirinha 3. Olha lá. Exercitar o olhar das linguagens. Ô, professora, mas Sim. é por isso que com criança não funciona. A gente querer falar por metáfora, né? Não adianta. Com criança, você tem que ir lá e Boa. falar mesmo sentido real para ela, para que ela venha aprender, né? Ainda mais quando for uma Boa. criancinha. Mesmo. Criança maior Tá. já saca quando a gente está sendo irônica, né? Quando a gente quer corrigir Uhum. assim, mas não quer Exato. apelar com ela. Agora, criancinha, tadinha, dá até dó. Igual eu no meu Pois serviço, é. eu olho uma menininha que ela vai fazer 9 anos ainda. Mas ela 9? mas ela Uhum. é um pouquinho prematura, sabe? Então, Uhum. assim, a gente tem que ter mais delicadeza, né, no trato. Sim. E ainda hoje, se você faz algumas sacadinhas assim com ela, tadinha, ela sai caindo em todas. Oh. Então eu não gosto, eu já falo real mesmo para ela, senão, nossa, Ótimo, perfeito, é isso mesmo, Fê, é isso mesmo. Muito dá pode até dó, ser. né? O Armandinho aqui, a gente já sabe que ele é truqueiro, né? Então, É, assim, a gente já olha com desconfiança, que ele é meio truqueiro, né? Porque ele aproveita exatamente dessa questão, né? De poder ser literal ou não, né? E ele é literal quando convém, né? O Armandinho, ele é truqueiro.
Mas olha lá, gente, qual é ótimo, mas a sua posição é exatamente isso, né? As crianças, em algumas determinadas idades, elas não têm a abstração, né? Depois que ela vai começar a pegar essas malícias, começar a também fazer elas, também fazer metáforas, associações, igual é próprio da idade, né? A gente vê uma evolução tanto na área educacional quanto, né, no progresso mesmo socioeducativo de uma criança, a gente começa a ver isso, né? Olha, ela é uma criança muito literal, ela ainda não consegue, né, distinguir algumas questões, né? Por exemplo, é um dos diagnósticos né, para o espectro autista, é exatamente o Asperger, por exemplo, que faz parte do espectro autista, né? Ele não reconhece algumas questões que são muito conotativas, figuradas, né? Então, isso tem que... Agora a Bela entendeu. Então, assim, é um processo importante, né? A criança, depois ela vai abstraindo e vai entendendo, né? O Armandinho, ele entende, né? Ele faz, às vezes, algumas coisas de propósito, né? Então, quando a mãe fala lá, já pedi para sair da frente do videogame, né? Ele tira para ele o não sair, videogame. né? Para ele não sair, ele não é bobo, tadinho, Ele mas não ao é mesmo bobo. tempo ele é inocente. Exato, ele está Como querendo uma jogar criança mesmo. videogame, né? Ele está querendo aquilo do desafio da criança também, né? E ele quer jogar videogame, tá prazeroso, né? Ele Ele faz o quer jogo continuar dele que não jogando. vai dar certo para tudo, né? Por exemplo, a Exato. provinha lá da escola não colou tanto, né? Não E colou, o porque ele não videogame aí respondeu a também não, pergunta. tadinho. Pois é. Então, aí, só que nesse quadrinho, gente, qual que é a linguagem, verbal ou não verbal, que predomina nessa tirinha? A gente tem as duas, a verbal e a não verbal, né? A linguagem escrita e o desenho, né? Mas qual que predomina? Acho que é a não verbal, porque o humor se faz no que a gente está vendo. Isso, é a não verbal que predomina. Muito bem, olha só, a gente tem 3 quadrinhos, um seguidinho do outro, esse até é menor, ó. Tá vendo que o espaço também do quadrinho, ó, das canaletas é menor, porque tá mostrando que isso foi imediatamente depois, né? E aí, a gente só tem essa frase aqui, ó, o Armandinho, ele faz o truque dele, ó, sem falar nada, né? Diferente dessa aqui que ele faz o truque de falar, né? Porque, né? Agora ele usa o truque dele sem falar nada, olha, ele pega o videogame e põe atrás dele, né? Então, a estratégia do Armandinho para dobrar o adulto que lhe dá a ordem, pode ser o pai ou a mãe, né? O que ele faz? Né? É a mesma estratégia da anterior, né? Que a estratégia é interpretar a frase do adulto de forma denotativa ou de forma literal, uma dessas duas, né? Que literal e denotativa são sinônimos, né? E aí, o que foi mais importante para interpretar essa tirinha, gente? Não, eu acho que para interpretar foi a primeira frase, porque se não tivesse ela, você não ia entender porque ele moveu o videogame à toa. Isso, então, o importante para interpretar essa tirinha foi, mas a frase sozinha não ia dar conta, né? O que ela precisou ter? A união entre a linguagem verbal e a não verbal, né? Então, é sempre isso, gente. Interpretar tirinhas é a gente acionar as duas linguagens, tá? Sempre. Quando elas estiverem juntas. Pode ser que tenha uma tirinha que não tenha linguagem verbal nenhuma. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que analisar os desenhos, principalmente as expressões faciais, os gestos, tá? Então, tirinha tá tranquilo, gente? Pegaram como é que a gente analisa? Quadrinho por Sim. quadrinho, né? A resposta da letra A também é a linguagem verbal, não, né? Não, é a linguagem não verbal, a que predomina, tá? Aí, É essa é a verdade. Nossa, hora eu dormi aqui.
É verdade, porque ele insistiu e acabou fazendo o que ele queria, né? Então... Isso, ele nem falou nada, ele só fez, né? Só fez o gesto. Então, olha só, a linguagem, aí essa hora aqui, ó, você vem com a canetinha lá na prova, se tivesse isso, e grifar a palavra predomina. O que é predominar? Aqui tem mais, tem duas. Tem a linguagem verbal aqui, mas tem a não verbal aqui, né? Não verbal, não verbal, não verbal, né? Que são as imagens. Só que, olha só, quem que predomina? A não verbal. Aqui tem mais, né? Então, é o que tem predomina, tá? Essa aqui era a chave, né? Não estavam perguntando para vocês quais linguagens tem, qual linguagem predomina, tá? Isso é muito importante, né? Essa palavrinha muda as nossas respostas, tá? E aí nós vamos entrar em uma, gente, que é deliciosa também, que tem muitos em jornais, que é o que o Gui não gosta quando ela tem de futebol. E eu também, às vezes, não acho graça, porque a gente não entende o contexto, porque é exatamente a charge, né? Não é o chocolate, que é o chocolate delicioso. É esse gênero, né? Maravilhoso, que eu adoro, que é antiquíssimo na história da humanidade, que é a charge, tá? Você conhece a charge? Vocês já viram vinculadas em jornais, né? Na internet. Então, e a gente tem uma neta da charge, tá? Quem que é a neta, os netos da charge? Quem que vocês acham que são? Que circula na internet, que a gente passa pelo WhatsApp, que a gente põe nos stories do Instagram. Os memes? Os memes, Gui. Os memes são netos da charge, tá? Porque a charge é muito antiga, pode até ser bisneto, tá? Da charge. Por quê? A charge, gente, vocês estão vendo essa aqui que tá na capa aqui, né? Vou mudar aqui para seta. Ah, não vai querer mudar. Lá. Vocês sabem qual é o objetivo da charge? Olha só, a gente tem aqui... Quem que vocês estão vendo nessa charge? É uma pessoa muito conhecida tacando ossos aí no meio do caminho. Isso, boa. Quem que vocês acham que é essa pessoa muito conhecida? Se eu falar que essa charge para vocês, eu vou pôr aqui, ó, ela é de 2020. Quem seria essa pessoa aqui? O que a gente tem um acontecimento em 2020, gente? Pandemia. Na verdade, nós estamos vivendo até hoje, né? Então, a gente Muita tem a morte, pandemia. né, no Brasil. Isso. No mundo todo, né, aliás. No mundo todo. Mas o que a gente pode afirmar que é Brasil? As cores aqui, né, tipo na mochila dele, Disso na aqui? bolsa. É. Isso aqui é a faixa. Uma faixa presidencial, né? É cores do Brasil. Então, vou aqui, que é o BR. É isso aqui que vocês têm que fazer, tá? Recebeu na prova, imagina que é uma prova, o Enem, caiu essa charge, tá? Aí, essa charge, gente, Muito eu travei. É muito forte. Essa charge é muito forte. Então, olha só, a gente sabe que o Brasil tem a faixa presidencial cor verde e amarela. Em 2020, quem que era o nosso presidente? E ainda é? JB. Jair Bolsonaro. Né? Então, esse aqui é o Bolsonaro. E aí, olha só, ele está fazendo o quê? Ele vai andando, ó, e vai, que é o Gui falou, né? Jogando
ossos, até, né, cá como ele está distante aqui da gente, ó, parece sementes, né? Então, é como se tivesse o quê? Semeando a morte, não é? Parece até a parábola do semeador, não é? Vai jogando os ossos como se fossem as sementes, semeando a morte, né? Porque a gente sabe qual foi, é uma crítica, né, às atitudes do Bolsonaro frente à pandemia, né, em 2020. Ele falar que ele não era coveiro, né, que não é um vírus, é uma gripezinha, né? Depois ele falar que só pega quem tem medo, né? Só maricas, a gente vai ficar chorando até quando, né? Todas essas atitudes que ele fez frente à pandemia, né? E falar, né, dessas questões do vírus. Então, o comportamento dele. Então, é uma charge pesadíssima, com certeza, né? Aí a Bela falou muito bem, é uma tirinha da Laerte. Boa. Na verdade, não é uma tirinha aqui, é uma charge, tá? Então, é da Laerte. Você identificou, Bela, pelo traço? Eu não identifiquei, eu só lembrei dela e aí, coincidentemente, era dela. É Eu dela. acho que eu vi essa tirinha mesmo na internet. Essa tirinha de algum, não é de recentes? Não sei, porque eu me Ela é lembro da super. imagem. Ela é do ano Ah, passado mesmo. Ela é de tá. 2020. Tá aqui, ó, 2020, tá? Uhum. Mas assim, Isso. É essa a aí dá tirinha. para entender, mas no geral eu não consigo entender as tirinhas dela, é muito difícil, sabe? Ela tem, assim, na verdade, essa não é uma tirinha, ela é uma charge. Ela tem tirinhas também, ela faz tirinhas, né? Ela tem várias personagens de Ah, eu tirinha. achei que era a mesma coisa o nome. Tipo Não, não assim, é, tá? não. Então, olha só, primeira questão, a charge é diferente da tirinha. O que vocês estão vendo a primeira coisa de diferente? Então, vamos lá, charge é outro gênero e é diferente da tirinha. Por que é diferente, turma? O que vocês estão vendo? Primeira coisa de diferente, aspecto visual, bateu o olho, o que vocês viram de diferente? Olha, entre essa e essa, ó, tirinha, charge. É que só tem Tirinha, um quadro. isso. Perfeito. E a primeira diferença estrutural é que a charge só tem um quadro, tá? Elas são sempre um quadro. E as charges são a bisavó dos memes, tá? Porque a gente consegue criticar em um framezinho só, tá? Então, olha só, o objetivo, ao analisar essa imagem, sabendo da data e do que tem aqui, ó, né? A gente tem, o objetivo é sempre o objetivo é uma crítica, tá? O objetivo das charges é uma crítica, tá? E outra diferença, tá? Vejam que todas as tirinhas do Armandinho não quer dizer que não vai ter tirinhas, mas todas as tirinhas do Armandinho, o que que causou na gente? Humor, falando do universo da criança, né? Trouxe essa questão, trabalho com a linguagem, né? Trouxe humor e tantas, né? Essa questão, reflexão através do humor, mas é uma reflexão, não uma reflexão crítica, tá? Agora, toda charge, tá? Toda charge, ela tem o objetivo de ser crítica. Pode ser uma crítica social, tá? E pode ser uma crítica política. Então, pessoal, a charge, ela está muito relacionada ao contexto histórico, tá? Então, olha só, se eu falei, eu não pus a data propositalmente, depois eu informei para vocês a data, tá? Porque talvez daqui 10 anos vai ter que pedir para falar assim, olha, essa charge de 2020. E aí a gente tem que lembrar o que estava tendo em 2020, quem era o presidente em 2020, porque isso daqui representa, né, o presidente da República, né? Então, o que estava acontecendo em 2020? Quem que no Brasil era o presidente e por que essa semeadura aí de mortes, né? Esse caminho aí de ossos. Lembrar da pandemia, lembrar dessas questões, das atitudes desse presidente, que no caso era o Jair, que no caso é o Jair Bolsonaro, né? Fez frente né, a pandemia. Então, a diferença primordial
de objetivo, né, para a charge, da charge a tirinha, é que toda charge, ela é crítica. Seja uma crítica social, seja uma crítica política, seja as duas juntas, tá? E ela vai gerar humor, ela pode gerar humor, mas ela vai gerar muita reflexão. Essa não gera humor nenhuma. Quem ri disso daí tá puxado, né? Tanto que a primeira coisa que vocês falaram foi uma pesada, porque ela é uma charge muito crítica, ela é pesada, né? Quem faz charges pesadíssimas é aquela revista francesa que até sofreu um ataque terrorista em 2014, a Charlie Hebdo, né? Essas charges, as delas são muito polêmicas, né? Elas fazem críticas ao islamismo, né? De uma forma muito puxada, muito pesada, e resultou até em um atentado terrorista, não que justifique, né, um atentado terrorista, né, gente? É horrível, horroroso. Mas a gente tem que ver que também eles fazem um humor muito apelativo, né? Enfim, outras discussões, a gente pode até depois falar com o Rafa, né, sobre isso também. E aí, turma, a charge, então, ela é sempre o objetivo dela, né, é ser uma crítica social e política. Ela pode ter humor, mas ela sempre vai instigar essa crítica, a reflexão pela crítica, pelo humor. Vai ter charges que são humorísticas, que vai ter caricaturas, né, mas vai ter charge que vai ser puxada assim. Então, primeiro passo da gente entender uma charge, muitas vezes não dá para entender a da Laerte ou de outros, ou, por exemplo, eu e o Gui temos dificuldade de entender a de futebol. Por quê? Porque a gente não está no contexto do futebol, a gente não acompanha, então a gente não vai rir daquilo ou ver a crítica daquela charge, né? Então, ela mais... Às vezes, a gente tem que conseguir pegar o contexto em que ela está falando. Então, nenhuma charge vai estar desvinculada de uma questão muito importante, que é a data, tá, gente? Então, a primeira coisa que vocês vão olhar numa questão é a charge ou a tirinha e olhar a data, né? 2020, então aquilo ali já te dá um norte, né? Para saber o que está se passando nesse período, né? 2020, 94, né? O que tinha em 94, né? Aqui, ó, que é do segundo reinado, essa charge, porque tem charge, gente, desde a antiguidade clássica, tá? Os romanos, depois vocês podem perguntar para Marisa, os romanos já faziam charge nas paredes lá, né? Do Império Romano, não sei se eram os romanos ou os gregos, e eles eram também da mesma forma, eram para ser uma questão crítica, né? E as charges podem estar cheias de caricaturas também, que é aqueles exageros. Se eu for fazer uma charge do Luciano Huck, né, humilhando o pobre na televisão para poder ganhar o dinheiro lá, vou fazer o nariz dele enorme, né? Eu vou exagerar de uma certa forma. Como os memes também fazem, né? Os memes também vão trazer um certo exagero, né? Faz parte da charge, né? Ela vem, o exagero, a caricatura, ela vem para chocar ou para causar humor, né? Então, essa questão aqui é uma frase, uma tirinha pesada, perdão, uma charge pesada, porque ela está trabalhando com um tema muito pesado, que foi a pandemia e que é a pandemia, né? E que, infelizmente, né, caiu a pandemia no Brasil, né, no governo Bolsonaro, né, que fez pouquíssimo caso, né? Então, vamos analisar agora essa tirinha aqui. Se passar, né, no PowerPoint. Gente, a aula vai até que horas mesmo, segundo horário? 9h30? A do terceiro horário ou do segundo? Do terceiro horário. Não, do terceiro horário vai até 9h30. Isso, do então tá. segundo vai até 8h40. Isso, então a gente já começamos a 12 minutos do segundo horário, tá? E aí, olha lá, gente, a charge 1, olha, o que você está fazendo aí? Ostentando. Essa aqui também é de 2020. Pode ser 21 também, né? Mas é 2020. O gasto é um absurdo, então ele está ostentando, né? Muito bem. E tirou selfie com quem, né? A gente não tira selfie, às vezes,
com um famoso que a gente encontrou na rua, né? Ou com alguém que a gente gosta, e aí a gente vai fazer a selfie, né? Então, ele foi ostentar com gás, né? O gás tá o quê? R$ 125 agora, né? No botijão? Eu acho que é isso a última vez que eu olhei. Que foi, tipo, ontem, assim, eu olhei o preço. 125. 120 que eu paguei esses dias. É? 120? Isso. Então, é um absurdo, né? É um absurdo. Eu lembro quando eu morei numa casa, que agora o meu gás é gás natural, onde que eu moro. Mas quando antes, o lugar onde que eu morei antes daqui, eu tinha que comprar o gás, né? Assim, eu paguei 65. Olha a diferença, né? Isso em 2017. Aí, a mouse, fica quieto. É um mouse muito sensível. Na hora que eu mexo nele, ele troca de... Aí, olha só, então ele está ostentando, né? Essa charge do Duque, que está no jornal O Tempo, do ano passado, a crítica, não há crítica social nela? Há humor, não há? Tem humor, não tem? É. Isso. E humor é através de uma crítica, né? É uma crítica, não é uma crítica necessariamente política no sentido partidária, mas é uma crítica política no sentido social. Tem uma crítica social, não tem? O preço do gás, né? Tá aqui, que é o que a Fê explicou. O gás está tão absurdo que ele está ostentando. Então, ele ostenta tirando uma foto, uma selfie para postar na internet que ele conseguiu comprar um gás, né? Então, assim, é o absurdo que chega, né? O absurdo de tudo, né? De você ostentar por causa de um gás, por causa do gás que faz tudo isso é um absurdo, né? Então, veja que, por exemplo, aqui, olha, não tinha, eu que fiz eu coloquei, eu que interpretei escrevendo, né? Aqui, por exemplo, já tem uma charge que tem híbrida, né? Aqui, só linguagem não verbal. Só linguagem não verbal, né? Olha lá. A gente conseguiu interpretar só vendo as imagens. Aqui, o contrário, tem não verbal e a verbal, né? Tem até onomatopeia aqui, ó. Clique, né? Polly já explicou para vocês, onomatopeia, o som, a escrita do som, né? Então, tem até onomatopeia, né? Ótimo. Então, então, toda a charge, assim como as tirinhas, o que elas têm em comum? Elas também, a charge também pode ter uma linguagem mista. O que é a linguagem mista, né? É verbal e não verbal, ou só linguagem verbal, né? Não verbal, perdão, só imagem, né? Não vai ter só a linguagem verbal, porque senão também não é charge, né? Então, é o texto. A charge, ela tem que ter imagem, né? São gêneros textuais imagéticos, né? Que vão trazer uma linguagem não verbal junto com a verbal ou somente a linguagem não verbal, tá? Agora, olha essa aqui, gente. E aí? Estão vendo que a gente vai aumentando as dificuldades. Esse eu não entendi, não. Não? Bela, e você? Ah, eu fiquei em dúvida se é tipo assim, se ele está criticando a ajuda do governo ou o pessoal achar ou está criticando quem usa, tipo assim, Bolsa Família, essas coisas, não? Não, não é. Vamos lá, gente. Essa é Dá sutil, para ver né? que a miséria predomina, né? A E Isso, pobreza. aí, nesse dia, o Mas, pessoal vai inventar, fiquei confuso. agora o isso. porquê Olha, dela citar a miséria, chama né? calção vermelho aí, eu embaralhei. Uhum.
Então, vamos ver. Pessoal, essa Da daqui, ela vai... esquerda. Isso! Porque eles Isso! ficam falando Ela... que a bandeira não vai ser vermelha. Porque Muito bem. a gente é porque eu me coloco já na esquerda. A gente adotou o vermelho. As Exato. manifestações que é pró-esquerda é tudo vermelho. Exatamente, Bela, é isso. Olha só, ela é muito sutil, ela está no calção vermelho. Gente, quem está na direita e as cores, vamos começar assim, as cores, elas sempre tiveram, tem a psicologia das cores, é uma questão até mais ou menos nova, do século XX para cá e tal, né? Principalmente com o advento de publicidade, propaganda e tal. Então, as cores, elas dizem muito sobre a postura das pessoas. Então, assim, vamos pegar qualquer coisa, mais assim, uma caracterização de um personagem de novela. Se ela é uma vilã, né, as roupas da vilã é diferente das roupas da mocinha, não é? As cores que a vilã usa, se ela é uma vilã chique, então, né, gente, se ela é uma vilã madame, ela só usa umas roupas muito chiques, não é? Pensa em todas as vilãs madames de novela, né? Tem uma que eu amava, que era a Branca do Por Amor, né? Olha o nome dela, né? O nome dela é de vilã madame, né? Branca, e ela usava roupas brancas, chiquérrimas, né? A postura dela. E a mocinha, né, gente? A mocinha é tons pastéis, florais, românticos, não é? Isso tudo porque as cores vão dizer também sobre a personalidade, né? Ah, por que a gente consegue diferenciar tribos urbanas, né? Ah, o pessoal gótico, o pessoal usa preto, sobretudo, coturno, as cores vão dizer. Na publicidade, na propaganda, isso também vai sendo usado dessa forma. Então, por exemplo, cores quentes para um restaurante é super interessante, né? Ela diz que incita fome, apetite. Então, por isso que o McDonald's é todo vermelho com um símbolo amarelo. São cores quentes que vão te trazer um apetite. Ela não pode ser uma corzinha pastel que é de confeitaria, né? Coisinhas delicadas que vão estar ali, que vai te fazer querer comer um docinho pequeno. Agora, o McDonald's, você comer, você comprar toda a promoção, um combo grande. Então, isso tudo é a psicologia das cores, né? E claro que também, como a gente sabe dessa questão que as cores vão dizer também, é interessante a gente ver como que os partidos, né, políticos, as ideologias, elas também vão usar as cores para isso, né? Então, por exemplo, o PSDB, que é um partido de direita, ele usa o azul, né? Ele usa, né? Ele usa mais o azul, né? E aí, os partidos democrata e republicano nos Estados Unidos, você também sabe mais ou menos pela cor, e a esquerda, né? Pela questão da bandeira comunista, né? Ser uma bandeira vermelha, o que é de esquerda é vermelho. Os símbolos, tudo que é, né? É vermelho. O PT usa a cor vermelho, né? Que é um partido de esquerda. O PSTU também usa, né? O pessoal não usa, mas outros partidos, né? Isso, o Lula roubou nosso coração. O Lula ladrão roubou meu coração. Ele maravilhoso. Então, o vermelho ficou com essa questão de ser de esquerda, né? E aí, pessoal, essa daqui é uma de 2019, tá? Ou 2018. 18 ou 18, tá? E aí, o que estava tramitando, né, gente? 2018, a gente tem eu acho que intensifica a polarização, intensifica em 2018, pelas eleições. E aí consagra com a vitória do Bolsonaro. Mas em 2018 a gente tem uma eleição muito assim dividida, com um país muito... Na verdade, desde 2014 a gente tem uma bipolarização da última eleição da Dilma, né? Do país se dividir, rachar mesmo, né? E aí a gente tem uma referência clara aqui a um projeto de lei que chama Escola Sem Partido, né? Vou pôr sem parte, aqui, ó. E a Escola Sem Partido é um projeto de lei para censurar mesmo, tá? Não tem outra questão, os professores, para falar que os professores ensinar sem ideologia, sem ensinar sem partido político, então não colocar opiniões, né? Tudo o contrário do que a gente está fazendo aqui nessa aula. Então, é contra a doutrinação, né?
E essa escola sem partido vai falar exatamente que é para ensinar sem a ideologia, mas especialmente a gente sabe qual ideologia que eles estão atacando, que é a ideologia de esquerda, que é representado aqui pelo vermelho, né? Então, quando ela fala, olha só, melhor você tirar esse calção vermelho, senão daí a pouco o pessoal vai inventar o esmola sem partido, do tipo assim, eu só vou te dar esmola se você não tiver ideologia, né? Se você não for um mendigo de esquerda, se você não for um pedinte de esquerda, né? Então, isso, tá vendo que ela tá usando o verde, e ele o azul, né, o menininho, que são outras cores que não trazem a ideia, não é que ela é de direita, né, essa música, mas evidenciando um contraponto aí para deixar o vermelho mostrar. Então, essa tirinha, o humor dela se faz sutilmente, e aqui a gente tem uma crítica política, que é tanto da polarização do Brasil, né, e essa questão da ideologia política, né, de que quem usa vermelho gosta de vermelho é a esquerda, né? Isso é tão forte, gente, que assim, teve uma vez que eu estava com... Meu pai é super de direita, assim, bolsonarista. E aí eu estava com o meu priminho, filhinho da minha prima, e aí ele estava brincando com aqueles trem de montar de criança, assim, tipo aqueles legos grandes, né? E aí eu estava ensinando as cores, ele estava falando as cores, aí ele só aprendeu o azul, né? Aquela coisa de criança, de só falar uma. Você mostra amarelo, ela fala azul, mas é porque ela aprendeu essa palavra. Aí eu ensinando para ele, não, Gabriel, esse é vermelho. Aí meu pai, não ensina vermelho para ele, não. Tá vendo? É a psicologia das cores, né? Então, ele está brincando com isso aqui. Esse humor pela crítica política, ele brinca com essa noção das cores, tá? Então, você precisa bater o olho e lembrar disso, né? Essa é mais sutil, mais difícil. Só vai entender as pessoas que... Ah, é verdade, você está fazendo menção à escola sem partido, né? Que a escola não pode falar nada que seja de ideologia de esquerda, né? Pode falar de identidade, né? Identidade de gênero, não pode falar sobre aborto, né? Não pode dar opinião, né? Tem que falar que foi um regime militar, não pode falar que é ditadura, né? Porque falar em ditadura é uma narrativa de esquerda. Então, essa é a escola sem partido. Ele faz a esmola sem partido nessa brincadeira, né? Ele troca, e a partir do calção vermelho, porque a vermelho é a cor, como a Bela falou, referenciado à esquerda, à ideologia de esquerda, né? Essa é a mais difícil do que as outras, né? Essa aí você tem que ter um contexto antes para entender depois a tirinha. Isso, exatamente. Né? Mas ela é sutil, a crítica, ela precisa que alguém passe, né? Eu também, quando li de primeiro, tive que olhar para o sabe, mais segundos do que essa daqui, né? Do que a do gás, né? E que a do Bolsonaro, apesar do Bolsonaro não ter, né? Da Laerte não ter escrita nenhuma, né? Ela é mais fácil porque a gente está vendo as barbárie, né? Que é do presidente, né? Tranquilo, gente, analisar assim? Eu sei que eu falando, né, fica mais fácil. Mas vamos praticar algumas questões? Bora lá. Olha lá. Esse Gui é uma tirinha ou é uma tirinha ou é uma charge? É uma tirinha. Isso aí. Vou escutar o Bruno aqui de novo. Peraí.
Pronto, gente. E aí, conseguiram? O que eu fico confusa, assim, no Enem, é porque ele, por exemplo, ele colocou que é tirinha. E aí, às vezes ele me pergunta, tá aqui perguntando do uso das calças, não é no conhecimento coletivo, é só na tirinha. E aí, às vezes, eu fico confusa pelo conhecimento coletivo, de tipo assim, do que isso significa na sociedade, mas o que significa aqui na tirinha. Ele quer saber só daqui da tirinha. E o meu conhecimento do social, às vezes, me confunde um pouco, sabe? Bela, então vou te dar a dica de ouro que a minha professora me deu lá na 4ª série. Você não vai tirar o pé do texto, tá? O pé no texto. Eu não posso interpretar mais o que essa tirinha me deu, tá? Ou que o texto, aquele trecho do texto, um trechinho de um romance do Machado de Assis, ele só me deu aquele trechinho, como é que eu vou interpretar para além daquele trecho, né? Então, é não tirar o pé do texto, tá? Sempre que você for receber qualquer questão de humanas, de linguagem, que tem texto, você não vai tirar o pé do texto, tá? Então, olha só, ele tem nessa tirinha, mas ele tem um pouco do social também, né? Porque olha só, lembre-se bem quem usa as calças nessa família. Socialmente, quem que usa calça? Eu sei que todo mundo usa calça agora, mas vamos pegar aqui o Agar, né, gente? Ele é um viking, né? Quem que usa as calças? O homem. E quem que usa saia? Mulher, teoricamente. Isso. Então, é aquilo da Damares. Menina usa rosa, menino usa azul. Aí menino usa calça e menino usa saia, ou vestido, né? Então, menino não usa vestido, menino não usa saia. Isso é um problemão. Mulher pode até usar calça, né? Mas o contrário é muito difícil, né? É uma desconstrução. E aí ele fala, lembre-se bem quem usa as calças nessa família. Ela, lembrarei. E aí ela levanta o vestidinho dela, o que tem embaixo do vestido dela? As calças. Então, para ele falar, lembre-se bem quem usa as calças nessa família, é para o que ele quer dizer com essa frase? Essa frase está no sentido figurado, não está? Inferência é interpretação, tá? Palavra inferência. É que tá falando família, não tá falando uma coisa mais fechada. Tá no termo geral. E quando ele fala assim, lembre-se quem usa as calças nessa família. O que é falar o que é para ela lembrar? Quem usa as calças? É quem? De quem manda. É quem manda. Lembra quem manda aqui. Ou seja, lembra quem usa as calças é quem manda aqui, tá? E ela falou, vou lembrar, tá? Vou lembrar. Quem manda aqui, ó. A Fê trocou. Quem manda aqui, ó. Lembrarei. Pode deixar. Aí ela, né, levanta, eu que uso as calças. Logo, se eu que uso as calças, quem é que manda? Na verdade. É a Elga, né? Ela chama Elga. Só título de curiosidade, né? E ele é o Agar, o terrível. É os vikings, né? Adoro. O Agar é muito engraçado também, as tirinhas dele caem muito no Enem, prova. Né? Então, lá, o elemento motivador do humor, ele já fala, decorre da interpretação de que o uso das calças garante o seu portador uma posição de autoridade, pois as calças representam o poder masculino. A calça aqui, ó, ela está no sentido figurado. Ela é um sentido a parte pelo todo. Metonímia, que a Pauline deve ter ensinado para vocês, que ela me falou que vocês estão em figuras de linguagem, que ela representa o poder masculino. Então, ela é metonímica, né? Então, ela é a parte pelo todo, né? Ela representa o homem, né? As calças. Tanto que, gente, a gente vai no banheiro, qual que é que tem lá? O bonequinho masculino, que é usando calças, e a mulher usando vestido, né? É metonímico aquilo, está representando, né? E aí, quando ele ainda fala, e lembre-se de quem usa as calças aqui, é porque ele que manda, ele é autoridade, né?
Então, por isso que é a letra C, tá? Não, agora, tipo, super fez sentido. Tipo, tá vendo? É isso que me confunde. Eu não tenho muita sempre interpretação de texto. Que agora que você leu pausadamente, você falou assim, garante a seu portador uma posição de... Aí tá, garante ao portador. E não, tipo, o que que tá Isso. acontecendo na tirinha. Tipo, ele não é a ameaça que ele tá querendo Uhum. saber. Ele tá querendo saber o que que garante ao portador. Aí, Exato. mas eu Na fico... verdade, quem que manda nessa família aí? Ah, Elga, né? A Elga. E não só porque ela usa as calças também, né? Mas é porque ela que manda, né? Só que ele falou, ó, né? Ela ameaçou mandar e ele mesmo, quem que manda aqui sou eu, né? Então, letra C. Por que não pode ser a B, gente? Autenticidade, já que as calças não eram comuns no tempo retratado, né? Não é a tirinha, não era mesmo, tá? A tirinha não é calça, não é do tempo dos vikings, mas nós não vamos ligar que é do tempo dos vikings aqui, né? Isso não é o em questão, é o que garante o seu portador. Então, o que a gente vai fazer, né? Aqui você vai circular, quando você tiver, se fosse uma questão na prova, primeiro, não lembrei que inferência, escreve aí no caderno que inferência é interpretação. Então, é a mesma coisa eu falar, o elemento motivador do humor decorre da interpretação de que o uso das calças garante ao seu portador uma posição D. Então, vai garantir a quem está portando as calças uma posição D. Não está te perguntando o que está acontecendo na tirinha. Se é a Elga, então, que manda, a Elga que está usando. Então, olha lá, ameaça. Olha os distratores, ok. Garante um tom de ameaça, porque quem ameaça é aquele que tem poder, não é? Mas uma vez que é perceptível um tom agressivo na fala de H. Dá vontade de marcar a letra A. Mas por que não é? Porque a calça não confere o tom agressivo, né? Não é a calça. Aí o tom agressivo vem porque ele é o poderoso que pode ameaçar. Porque as calças conferiram isso. Então, a letra A, ela falta um detalhe de que esse tom agressivo decorre da autoridade. Então, por isso não pode ser a letra A. Ela tá correta, mas não múltiplo. Então, ela é o peronomútil, aquele, estou correta, mas estou faltando alguma coisa. E uma alternativa, para ter a resposta, ela não pode estar faltando informação, e ela só está. Ela seria ótima se ela só confere uma posição de ameaça, uma vez que é perceptível o tom agressivo na fala de H, já que ele é autoridade na casa, sendo que a calça confere isso a ele, né? Mas não é suficiente a letra A. A letra B, já vimos que ela não pode ser, né? Então, a letra A também não. Olha, gente, fazer isso aqui é muito bom também. Riscar as alternativas, porque aí você fica só com as que já, né? Você nem precisa voltar nelas. Olha a letra D, igualdade. Não, né, gente? Se ele já está ameaçando, ó, já está falando quem manda aqui sou eu, não pode ser igualdade. Tanto mulher quanto homem usam calças, mas nesse contexto aí, a calça está representando um símbolo de poder, né? Um símbolo de quem manda. Então, não pode ser a D. Respeito, né? Também não pode ser lá. Respeito, visto que apenas as pessoas que usam calças são valorizadas, né? Não tá falando disso aqui, olha, da valorização, tá sendo... Respeito pode até ser do tipo, ó, respeito quem manda aqui sou eu, você não vai me questionar. Mas não é porque a calça vai considerar o respeito, é porque ele é autoridade, por isso você tem que respeitar, tá? Então, a letra E também não pode. Mas a letra E e a letra A são aquilo que a gente diz que dá a mãozinha de marcar a coça, porque dá vontade de ir para o que é distrator, aquilo que vai distrair, né? Então, a letra B e a D, elas podem ser eliminadas rápidas, porque não é autêntico, não é de autenticidade, né? Não é para falar do contexto das tirinhas, né? Não é para falar dos momentos dos vikings, né? Tranquilo? Por isso que é a letra C. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo. Professor, eu faço, quando é esse tipo de questão, que é tipo a palavra, vírgula, e o que vai explicar ela, eu leio rápido só a primeira palavra para ver o que vai encaixar na pergunta. Não Tipo pode assim, ler rápido, Gui. Primeira coisa que nós tipo vamos falar assim, é de ler rápido. eu leio assim, portada, posição D. Aí eu leio ameaça, aí eu tento encaixar na minha cabeça. Aí eu falo, pode ser, mas eu já vou para a próxima palavra. Autenticidade, também não encaixa. Aí eu vou para a próxima, autoridade, pode ser. Aí eu penso nela. Ah, boa. Igualdade. Isso sim. Boa, boa, Eu vejo boa, a primeira boa. palavra Essa técnica é desse boa. tipo de questão.
Essa técnica é boa, porque, na verdade, todas as questões do Enem é para você completar a frase, né? Ela não põe exceto, a correta é, né? Ela é a que vai encaixar realmente na frase do enunciado, né? Então, é uma técnica boa essa sua, tá, Gui? Muito bem. Vamos para a próxima. Temos mensagem. Isso, a Bela também faz isso. É uma boa estratégia, tá, gente? Olha lá, uma posição de ameaça, de autenticidade, de autoridade. É isso mesmo que a prova... O Enem não tem umas questões que o vestibular, mesmo os vestibulares tradicionais, eles têm, que é fazer... Tinham, né, alguns, e que algumas universidades que usam vestibular têm. Marque as alternativas que incorretamente explicam o uso da calça, entendeu? Ou aqui, corretamente, elas não vão fazer isso, né? Que é realmente o caráter eliminatório da prova, porque você lê exceto, esquece e marca a alternativa incorreta, né? Mas essa é para completar, é a que melhor encaixa. Então, às vezes, por isso que tem os distratores, porque tem alternativas que encaixam, mas elas não encaixam tanto, né? Tipo, ela é boa, mas ela tá capenga, ela faltou uma partezinha para ser boa, tá? Então, isso que é interessante. Olha lá, uma também que caiu o tirinho, ó, do Arrandinho, né? Gente, nenhuma prova de vocês, seja simulado, seja lá no Enem, muito menos a do Enem, vai vir sem fonte, tá? Não pode não ter fonte, principalmente se é de imagem, tá? Para a gente poder saber essas questões, né? De charge, poxa, o que está acontecendo em 2019? Nossa, 2016, o que teve? O golpe, o impeachment, né? Golpe, impeachment, o que a gente quiser chamar, né? Olha lá, vamos fazer essa aí do Armandinho. Essa é uma questão de um simulado do Bernoulli. A outra também era. Boa. Ótimo. Então, o que é semântico? Gente, aqui, ó, o efeito semântico, tá? Semântico é igual a sentido, tá? Então, o efeito de sentido. Aquilo que vai fazer sentido no texto. O que provoca o sentido? Que constrói o sentido. Semântico é a mesma coisa que sentido. Mandinha já foi rápida no gatilho. A Bela ficou entre B e C. Então, vamos lá, gente. Olha só. Ela é uma questão que envolve um pouco de gramática muito sutil com a interpretação da tirinha, de imagens, do gênero, né? E aí ele fala o seguinte: a gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. E se nós fizermos as boas notícias? Né? O Armandinho sempre esperançoso, né? Então, olha lá. Quanto ao emprego das reticências, o que a gente sabe gramaticalmente o que são reticências? São esses 3 pontinhos no final, né? E aí, vamos pensar, a gente tem um ponto, a gente tem 3 pontos, a gente tem um ponto e vírgula, a gente tem a vírgula, a gente tem ponto de exclamação e ponto de interrogação. São os pontos, a pontuação que a gente usa, né? E aí, gente, gramaticalmente, cada um desses pontos tem uma função.
Agora, e o seu sentido? Né? Quando eu falo assim, qual que é o sentido do ponto de interrogação? Fazer perguntas, exclamar, a vírgula para continuar uma ideia. O ponto final é para encerrar uma ideia. Acabou a frase. Tanto que em inglês, gente, eles falam assim, ó, eu não quero isso, period. O que é period em inglês? É período. Ou seja, o período da frase, ou seja, ponto, igualzinho a gente fala em ponto final, né? Terminou, acabou, né? Os 3 pontinhos, eles podem ter uma semântica tanto de eu não quero, por exemplo, eu faço assim, ó, aspas, 3 pontos e faço a frase e fecha aspas. É porque eu só quero esse trechinho aqui. Então, me indica que para lá, ó, tinha coisas, mas eu só queria aquele trecho, né? Copiar aquele trecho, transcrever aquele trecho. Então, vamos lá, suprimir trechos de discursos irrelevantes ao foco narrativo. Não, porque não está sendo uma transcrição, só a letra A, a gente, ó, tchau, letra A, você está aqui só para ter 5 alternativas. E aí, a gente vê que outra função das reticências é se a pessoa está falando, e aí ela está falando, e aí vem 3 pontinhos e vem uma pessoa em cima falando. Aí é uma interrupção, né? Ela nem continuou a falar. Vejam que aqui, olha, o que está acontecendo nesse primeiro quadrinho? Porque pediu as reticências, aí vocês vão vir aqui, ó, e circular, grifar, pôr no quadrado no primeiro quadrinho, porque aqui tem também, mas é aqui, ó, essas reticências. A gente tem esse sinal aqui, ó, que está vindo de uma pessoa que está falando para lá, não está falando do... Não é o Armandinho que fala, o Armandinho está calado a boquinha dele, ó. Olha a diferença da boquinha dele aqui, para a boquinha dele aqui, para a boquinha dele falando. Então, ele está calado, não é o Armandinho que está falando, é a pessoa, que a gente sabe no segundo quadrinho, o adulto, que a gente já sabe que é o pai dele. Então, olha só, indicar, qual é a outra função aqui, ó? Indicar a interrupção da fala do garoto por seu pai. Não, primeiro que pode ser interrupção, mas não é do garoto, porque ele não está falando, o Armandinho não está falando, então não pode ser a letra C. Qual é a outra função das reticências? Ah, certo, eu tô aqui falando, blá, 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 reticências. E aí, eu tenho um sentimento, ó, eu tô meio triste, eu tô reticente, tem até essa palavra, as pessoas ficam reticentes. Ah, eu não sei, sabe? Eu não sei se a vida realmente vai mudar. Será que... Ou seja, eu tô triste, eu tô meio sem saber, na dúvida, né? Então, decepção, tudo bem, né? Vamos lá. Ah, tá. Então, olha só, pode ser um sentimento de decepção? Pode. Mas, olha lá, a gente não sabe ainda, porque a gente tem uma fala que também não é do garoto. Olha lá a carinha do Armandinho, ele tá andando. Olha o sapinho dele, tá pulando para lá. A gente não vem do garoto a fala, né? Então, o que está errado aqui é a do garoto, que a gente não sabe. Ele não está falando nada, então não pode ser a letra D. Tá? Sobrou para a gente sinalizar a continuidade da fala no quadrinho seguinte ou permitir o leitor inferir o raciocínio. Se fosse para a gente inferir o raciocínio, gente, ia ter um quadrinho seguinte, ter 2 quadrinhos depois? O que vocês acham? Não, já ia estar acabado, porque se é para dar o raciocínio para a pessoa. Exatamente, então não pode ser a letra E. Sobrou, então, a letra B. Sinalizar a continuidade da fala no quadrinho seguinte. Ó, a fala continua. Olha lá. É tipo essa daqui, que está suprimindo, mas não um discurso irrelevante ao foco narrativo. Nem é narração isso, né? Não é uma história sendo contada por alguém, tarará, é uma tirinha. Então, a gente tem que sinalizar a continuidade da fala. Ela continua aqui, ó. Na verdade, a fala toda seria: a gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. Agora, essa daqui, ó, se fosse a do segundo quadrinho, a terceira reticência, aí caberia o sentimento de decepção
mas do pai, é o pai que está falando. Então, essa, pessoal, é um conhecimento gramatical, um conhecimento semântico, ou seja, do sentido do que as pontuações nos revelam, e de analisar os elementos do quadrinho, da tirinha, porque a gente tem que ver quem que está falando. O travessãozinho, que aqui no Armandinho, não é balão, tá? Tem um balão de fala. Nem é esse balão, porque eu errei. O balão de fala. Será que eu vou conseguir desenhar um balão de fala? Ah, meu Deus, eu não vou conseguir desenhar. Não quer mudar? Para. Caneta. Então, olha só. Aqui, esse aqui, ó, é o balão de fala. Né? É um personagem fala. Esse daqui, ó, que é uma nuvenzinha, é o balão de pensamento. Tá pensando. Tem um balão de exclamação, pode ser de raiva, né? Que é assim, ó, né? Que a pessoa fala mais raivosamente. O Alexandre Beck, que desenhou o Armandinho, ele não usa balão, ele usa tipo uma seta, perto do personagem que está falando, tá? Então, vejam que esse elemento aqui foi essencial para a gente eliminar tudo das alternativas que fala que é do garoto, porque o Armandinho está calado, ele só fala no terceiro quadrinho, tá? A boquinha dele aberta com, aqui, ó, quase que a setinha aqui, é como se fosse, a gente fosse completar esse balãozinho aqui. A Beca ia ficar muito orgulhosa dos meus balões. Então, vejam isso, tá? Sutil, gente, porque precisa de a gente analisar os elementos do quadrinho. Não tem jeito de interpretar questões que tem quadrinho ou charge sem tirinhas, né? Sem olhar para a imagem, tá? Então, essa precisou de 3 conhecimentos: o gramatical, o semântico ou o sentido, a dela, e o de analisar imagem, tá? Então, acionou 3 conhecimentos, uma questão desse tamanhozinho, né? Então, é importante demais a gente exercitar o nosso olhar para as imagens, tá? Viu aqui, gente, que, olha só, minha questão tá toda marcada. É para isso que vocês têm que fazer na prova de vocês. No simulado domingo, que vocês vão fazer, esse simulado de humanas, linguagens, vocês vão pegar um papel, um rascunho e fazer isso aí que nós estamos fazendo. Mas no dia da prova do Enem, vocês vão ter papel mesmo, com a questão tá impressa, vocês vão poder riscar à vontade. É para ficar desse jeito aí, ó, tá? A questão. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Só ver se tem alguma questão aqui de charge. Tem. Essa. Vamos fazer só essa que é de charge, tá? Então, aqui é uma charge. E a gente termina e o Rafa vai continuar essa aula, tá? Vai lá, gente. Bela, olha lá. A construção da charge leva ao entendimento de que um dos seus objetivos, agora está perguntando o objetivo da charge, tá? Tá bom. Não tira o pé do texto. E é o objetivo desta charge, não de todas as charges do mundo inteiro. Você nem viu todas as charges do mundo inteiro. A Mandinha é o gatilho mais rápido. Não, ela lê muito rápido e eu, tipo assim, eu volto umas 3 vezes, porque eu tenho muita dificuldade de entender e eu perco muito tempo na mesma questão. Às vezes eu leio o mesmo enunciado da questão. Se eu ler de novo, eu fico confusa, aí eu fico, mas pode ser essa. Aí amiga, sabe o que eu faço? Aí eu vi aquela, tive certeza, então vou naquela, senão depois acaba no distrator. Às vezes, tipo assim,
vamos supor, tipo assim, falando da amônia. Aí a amônia, nananana, chega no final, ele só pergunta assim, qual que é a estrutura da amônia? Eu entro num pânico e eu leio o texto todo de novo, que nem é sobre a estrutura da amônia. Eu Pois é. faço isso muito, eu perco um tempão nas coisas. É só analisar, assim, a gente ter o equilíbrio entre ler tudo e ler tudo muito, né, demais, extrapolar, né? A estratégia da Mandinha é boa. Ai, não vou ler de novo, não, porque às vezes eu vou cair no distrator, né? É bom confiar no instinto, né, gente? Então, lá, isso. Vamos usar a técnica do Gui, que também é muito boa. Olha lá, o objetivo é, se eu sei que toda Foi o que eu charge... fiz, eu já tinha respondido. Isso. Eu não falo, eu Toda deixo só no charge, caso do a gente caderno. sabe. Isso mesmo, Gui. Toda charge, a gente sabe que pode ser que ela vai gerar humor, mas ela gera humor através, se ela for gerar humor, ela atravessa sempre através de uma crítica. Sempre. Então, a letra B, ela só está aqui para ter 5 alternativas, porque charge nenhuma vai manipular a opinião do leitor para concordar com nada. Ela não vai manipular a opinião do leitor, tá? Então, a letra B, a gente já elimina ela de cara, porque a gente sabe que charge pode ser que gere humor, mas o principal dele é a crítica. Então, a letra C, ó, criticar, o objetivo é criticar, opa, cresci meu olho, o fato de os postos de saúde não disporem de vacinas suficientes. Essa é a crítica do posto da charge em questão? Não. Então, Eu abri o olho para isso aí também, mas quando eu isso, ela terminei de estava boa, ler, mas é isso mesmo, criticar é ótimo, mas aqui, ó, isso aqui detonou a questão, acabou com a questão ficou errada. Então, não pode ser assim. Relacionar o momento histórico à obrigatoriedade atual das vacinas. Vocês estão vendo algum momento histórico nessa questão? não. Tem algum revolta da vacina? Não, né? É cotidiano, é contemporâneo, então não pode ser esse, né? Agora, olha que delícia, ironizar, cresci meu olho. Gente, ironizar é bom demais, porque ironizar e crítica, ó, tá assim, ó. Então, e ela é pelo humor, é a crítica, ela é irônica, né? Essa pessoa que parece até um palhaço, ó, né? No sentido bem negativo da palavra, né? Então, olha lá, ironia, o discurso, ironizar o discurso anti-vacina da atualidade diante da volta de certas doenças. Cadê sua família? Tá todo mundo lá em casa com sarampo. Gente, sarampo era uma doença praticamente erradicada no Brasil. O Brasil ganhou o prêmio nos anos 90 da OMS pelo nosso PNI, que é a Política Nacional de Imunização, e a gente está voltando com sarampo, porque tem gente, movimento anti-vacina. Então, a letra D está maravilhosa. É a letra D. A gente vai ler a letra E só para tirar, né? Para não deixar de ler todas as questões, as alternativas. Então, lá, corroborar a tese da eficácia de vacinas a partir da diminuição de enfermidades. Aí a letra E está aqui também para ter 5 alternativas, né? O que é corroborar? Corroborar é concordar, tá? Concordar com a tese da eficácia de vacinas a partir da diminuição de enfermidades. Ele quer até falar da eficácia das vacinas, mas ele é através da ironia. Olha lá, ninguém acredita nessa bobagem de vacina, mas está todo mundo em casa de sarampo, né? Então, assim, mas ele não tem a vontade de concordar, de falar nada, assim, a charge não vai concordar. O objetivo da charge é criticar, ironizar, causar reflexão através da crítica. Então, só podia ser a C ou a D, né? Mas a C, ela tinha esse resto aqui todo errado, né? Então, a letra D, e aí vocês acertaram, maravilhosos, terminaram a aula, acertando uma questão cheíssima no ponto, muito bem, né? E o título, né, gente, tá aqui, ó, Movimento contra Vacinas, né? Também é muito bom analisar tudo que a charge te oferece, né?
Perfeito, turma. Vocês arrasaram, vocês brilharam, vocês aguentaram até aqui. Estou orgulhosíssima de vocês. Eu ia falar para vocês deixarem o nome de vocês no chat para fazer a chamada, mas é por causa da escola que eu tenho essa hábito. Não precisa, tá? E aí é isso. Gostaria na aula, na sexta-feira, eu vou ver se eu consigo entrar na aula do Rafa e a gente vai fazer essa aula em conjunto aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho da charge e aí ele vai falar das questões políticas e atuais. Olha lá, tem eu e o Rafa, tá? Aí são questões de história. Achei que ia dar tempo para a gente entrar, o bom que não deu. E aí a gente continua na aula do Rafa. E aí, gente, ajudaram? Ajudei vocês a fazer questões que têm imagens? Ajudou. Foi muito bom. Ajudou? Ai, que demais. bom. Muito bom também, gostei demais também. Que Focar ótimo. mais no Então, enunciado também, de que tá pedindo. Isso mesmo. Então, quero provas riscadas, questões riscadas de todo mundo com caneta, lápis, marca-texto. Pega mais com caneta, né? Que a gente não vai poder levar outras coisas na prova, a não ser caneta preta. Mas é isso, turma. Vocês estão indo no caminho certo, continuem estudando. Domingo, então, agora, eu vou colocar o link para vocês, tá? Do simulado de linguagens. Lembrando que nós vamos ter um benefício muito legal para quem fizer as duas provas, tá? Então, mesmo esquema, vou colocar 8 da manhã e fechar às 10 da noite, tá bem? E a redação, para quem não fez, tem a oportunidade de fazer de novo, mas quem já fez a redação não precisa fazer de novo, a não ser que queira fazer de novo e levar para o plantão, alguma coisa assim, tá bem? E nós estamos também olhando, gente, pessoal, para corrigir a prova de vocês, as redações, tá? Auxiliar Letícia, Márcio, Poli, né? Porque tá difícil, né? Precisa de vários braços. Mas a gente vai dando notícias para vocês, tá bem? Na semana que vem, vocês voltam com a programação normal, tá? Poli de volta, a aula de linguagem, mas que vocês precisarem, vocês sabem que vocês podem contar comigo. Qualquer questão pedagógica, né, desabafos e afins, tá bem? Contem comigo, vocês têm meu número, é só mandar mensagem, tá? Não deixem de fazer o simulado. Linguagens e humanas, domingo, dia 12. Obrigada a vocês, um beijo grande, boa noite, descansem bem. Obrigada a você, Letícia. Boa noite, Cir. Boa noite.